Fala, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sou Médico. Aqui a gente sempre vai conversar com pessoas normais que decidiram dedicar sua vida em prol da vida dos outros. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui, que eu já acompanho há um tempinho, mas antes de apresentar ela, queria falar um pouquinho sobre o nosso projeto, o projeto Sou Médico. Aqui a gente é um ecossistema focado em ajudar profissionais da saúde a ter resultado no digital, por meio da produção de conteúdo, por meio do tráfego pago, por meio de estratégias já validadas que vão te ajudar a parar de depender muitas vezes de plano de saúde, de indicação, para conseguir ter os teus pacientes de forma recorrente. Então aqui a gente te ajuda de ponta a ponta, desde a estratégia, produção, edição, distribuição de todo o material, estratégia de crescimento, tudo para facilitar a tua vida, porque a gente sabe que a vida do médico é corrida, lidar com a agenda, lidar com o paciente, e ele precisa de uma equipe para ajudar isso. E esse é o objetivo aqui do Estúdio Soul e do projeto Sou Médico. Se isso faz sentido para você, QR Code está na tela, primeiro link na descrição, fala com a gente, que eu tenho certeza que a gente vai te ajudar. Hoje eu tô aqui com uma moça muito especial, que eu já acompanho há um tempinho, o nome dela é Carol Sampaio, já são aí 18 anos de profissão nas costas, especialista em óculoplástica, falei certo? Falou certo. Falei certo? Mãe de 2 filhos lindos, e hoje ela tá aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre a história dela, sobre a carreira dela. E para começar, eu já queria te fazer uma pergunta. Eu queria que tu se apresentasse e já vou emendar com pergunta. Por que a medicina? Tá. Primeiro eu queria agradecer pelo convite, fiquei muito feliz quando você me chamou. Para mim é uma honra quando alguém me convida assim, é sinal que eu tô no caminho certo, né? E meu nome, como você falou, Carol Sampaio. Na verdade, meu nome é Carolina Sampaio, mas todo mundo me chama de Carol e tá tudo certo. Eu sou médica há 18 anos, né, me formei em 2006 e escolhi, dentro da oftalmologia, me subespecializar em oculoplástica. E respondendo a sua pergunta, por que a medicina, né? Essa é uma pergunta muito difícil. Eu acho que o jovem de 16 anos para escolher entrar no mercado de trabalho é uma responsabilidade muito grande, né? E na época, na minha família, quem era médico era meu avô. E meu avô, para mim, sempre foi, assim, um ídolo, né? Ele sempre foi, para mim, a referência de pessoa. E eu achava muito bonita a forma como ele atuava como médico. Ele era muito querido, ele era médico no interior, ele era muito conhecido. E eu sempre admirei aquilo. Então, foi basicamente por isso mesmo. Admiração Ele me familiar. influenciou, isso. Isso é massa de se ver dentro da família, né? Quando a gente consegue encontrar dentro dos nossos parentes alguém que influencia a gente positivamente, assim, numa coisa tão difícil, que é escolher uma profissão. E hoje, a gente tava falando, né, que tu tem 2 filhos aí, e eu vejo que hoje, com a quantidade de informação que a gente tem nas crianças de hoje em dia, nos jovens de hoje em dia, é cada vez mais difícil a gente conseguir decidir qual caminho a gente vai trilhar. Com certeza. E é legal quando a gente dentro da família vê isso. Tu acha que é importante o papel do pai na escolha da profissão do filho ou da família nesse sentido? Como é que tu encaixa isso na maternidade? Na verdade, eu acho assim que é muito difícil você, como pai ou mãe, querer direcionar o filho para um caminho que você julga ser o caminho certo, né? Então, eu acho que a gente tem que dar as ferramentas, mas eu acho que a gente também tem que dar liberdade para os filhos fazerem as suas escolhas próprias, né? Porque as escolhas deles são deles. E ali, as consequências do que eles escolherem também vão ser eles que vão vivenciar. Então, eu acho muito complicado você ditar o que os filhos precisam fazer da vida. Eu acho que a gente tem que deixar eles escolherem mesmo. A gente pode guiar, né, no caso. Sim. A gente pode dar os caminhos que a gente acha que são mais... A gente pode dar as ferramentas. E deixar que eles trilhem os seus sonhos, né? Porque os sonhos são deles. Quando tu foi fazer essa escolha, por exemplo, tu falou que teu avô era médico, né? Quando tu foi fazer essa escolha, o que é que tu levou em consideração? Quais foram os pilares que tu levou em consideração para a escolha da tua carreira nesse sentido? Eu acho que normalmente... eu avaliei, óbvio, as minhas aptidões também. Então, tem algumas coisas que eu sei que eu não me encaixaria, que eu não tenho aptidão para aquilo, sabe? E a forma também de como a profissão se dá no dia a dia, o que ela ia representar para mim, como que eu ia me encaixar no mercado de trabalho. Tudo isso a gente precisa levar em consideração. Mas um jovem de 16 anos, muitas vezes, não tem essa noção, né? Só que, por exemplo, isso aí que tu falou é muito legal, porque são tuas aptidões. Tu se auto-reconheceu, certo? Hoje, tu tem filhos e talvez tu passe por isso em algum momento, né? Mas hoje a gente vê que os colégios, por exemplo, as escolas, eles estão querendo muito empurrar os jovens para a medicina, muitas vezes, para conseguir ter um número a mais de aprovados e colocar num banner, um outdoor, entendeu? E aí a gente acaba vendo muitos médicos se formando que não fazem aquilo por amor, que não fazem aquilo porque eles gostam de fazer. Por isso que eu te perguntei, por que a medicina? E tu foi em cheio, tu falou, era uma coisa que eu gostava, que eu vi na minha família, eu gostei e fiz. Mas hoje a gente vê que tem muita gente entrando pelo fator financeiro. Sim. E o que é que tu acha dessa galera que tá entrando no mercado? Isso faz parte do mercado ou tu acha que o mercado tá
desculpa a palavra forte, mas se prostituindo por causa do financeiro. Eu acho, assim, que óbvio que quando você vai tomar uma decisão na sua vida que vai representar a sua vida inteira, é claro que você tem que pensar no financeiro, no sentido de como você vai fazer aquilo e como você vai se manter daquilo. Mas você escolher uma profissão imaginando que ela vai te dar o resultado financeiro que você almeja, não é suficiente. Hoje você mesmo falou, existem médicos que provavelmente vão ganhar menos do que profissões que não são médicas e que talvez sejam desacreditadas, né? Então, tudo é a forma como você se posiciona no mercado, como você atua, como você se valoriza. E você vai encontrar isso em todas as profissões. Você vai encontrar profissões que hoje não são tão valorizadas, mas vai ter alguém dentro daquele nicho que se destaca mais do que outras pessoas. E dentro da medicina você vai encontrar pessoas que se prostituem. Obviamente que com essa enxurrada de faculdades abrindo, de muitos médicos entrando no mercado, vai aumentar a oferta. E aí a gente entra também na lei da oferta e da procura. Então é muito complicado você fazer uma escolha da sua vida baseado única e exclusivamente no financeiro, porque aquilo ali não é 100% verdade, né? E isso é muito legal que tu fala, porque tu fala assim, em toda profissão, qualquer que seja, vai ter profissional que vai se destacar e vai ter profissional que não vai se destacar. E a gente vê hoje na medicina que tem muitos jovens, por exemplo, estão entrando agora no mercado de trabalho, estão fazendo um trabalho muito bom, e essa galera já tá com a agenda cheia. Enquanto tem outros médicos que estão há muito tempo no mercado, se especializaram, têm muito conhecimento, muito know-how, muita expertise, mas eles não conseguem fazer a máquina rodar. Porque na faculdade, muitas vezes, a gente não aprende uma das coisas que é mais importante, que é vendas, tá? Muitas coisas a gente não aprende na faculdade, né? Você não aprende a se comunicar, que hoje em dia é uma habilidade que eu acho que é imprescindível. Você não aprende a vender, tem muita coisa que a gente não aprende, muita. A faculdade de medicina é uma faculdade extensa, longa, ela exige muito de quem tá ali, só que ela não te dá as outras armas para você entrar no mercado, entendeu? Então... E isso é legal porque um dos motivos de tu estar aqui com a gente hoje é porque a gente vê que tu tem essa skill. Tu se comunica muito bem, tu produz muito conteúdo nas tuas redes. Ah, que bom. E a gente gosta, a gente gosta. A gente já viu tua participação em outro podcast, a gente já viu que tu sempre tá postando stories, que tu posta umas caixinhas de pergunta e tu tá gerando esse relacionamento com o paciente. E no nosso ponto de vista, isso é fundamental para os médicos conseguirem se perpetuar no mercado e conseguirem crescer. Sim. No teu ponto de vista, tu acha que é importante isso? Eu acho que existiu uma mudança, né? Uma mudança social aí, em todas as esferas da sociedade, depois que o mundo digital começou a existir. A medicina, ela era uma coisa antes e depois. A medicina que eu digo é a forma de se comunicar dos médicos, né? Não a forma de atuação. Mas antes não existia isso. E eu sou dessa geração que não existia isso. Eu não sou dessa geração nova que você tá falando que tá bombando aí, que já nasceu ali com o dedinho no celular. Eu não sou. Eu sou da geração que quando eu fiz, por exemplo, minha subespecialização, não existia smartphone. Ou eu anotava no papelzinho, ou eu levava uma câmera fotográfica. Então, é uma mudança muito grande. Para quem não nasceu, não cresceu nessa geração, é uma mudança diferente. E isso eu acho que mexe muito com essa geração anterior. Então, existiu um certo preconceito, existe uma certa dificuldade de se comunicar. E assim, você falou que a minha rede social é legal e tudo, mas no começo foi difícil também para mim. Porque a gente não estava habituado com isso, né? Mas a vida vai mudando. E ou você se propõe a aprender e fazer diferente, ou os seus resultados vão ser os mesmos, né? Então, assim, eu acho que é mais isso. Eu acho que a galera mais old school, ela começou com um pouco de preconceito. Hoje eu já vejo diferente. As pessoas que antes criticavam, hoje eu já vejo que elas estão tentando se posicionar porque elas entenderam que aquilo não é só uma forma de você vender deliberadamente. É uma forma de você entregar conhecimento, de você mostrar quem você é. Não precisa você estar fazendo nada de errado. Você está apenas mostrando. Na realidade, no meu ponto de vista, a venda é uma consequência. Você se vende toda hora. Toda hora. Você se vende quando você se porta, quando você fala. Você se vende na hora que a escola te chama pra falar do teu filho. Quem é o teu filho? Quando você fala do teu filho, você tá vendendo ele. Você tá vendendo a ideia de quem ele é. Então, você se vende a todo instante. Você se vende quando você vai numa entrevista de emprego. Você se vende quando você vai num aniversário. Quando você senta pra conversar com alguém. Quando você tá fazendo network. Você tá vendendo quem você é. Você tá fazendo com que aquela pessoa conheça a sua essência. E a partir dali, você vai criar uma conexão com ela ou não. Isso é muito massa. Né? Isso é muito massa. E tu falou assim, eu não sou dessa nova geração. Eu acho que não é sobre isso, sabia? Eu acho que é sobre a capacidade que
o médico tem, ou o profissional tem, de se permitir a mudança. Só que as pessoas não gostam de mudar. Só que o mercado hoje, ele é muito rápido. Ele muda muito rápido. Então, por exemplo, tu já tinha visualizado, tu já visualizou, porque tu já produz conteúdo, tu já visualizou que o mercado necessita disso. As novas pessoas que estão entrando agora, eu, o Aloysio, o Samuel, todo mundo, quando vai procurar um médico, o que faz? Como é que eu indico um médico? Eu não passo mais o endereço do médico, eu não passo mais o WhatsApp do médico, eu passo o Instagram do médico. É verdade. Então, assim, tu já entendeu isso. O negócio é que muitos médicos e muitos profissionais da saúde, por saberem que eles vão ter o deles garantido, seja fazendo plantão, seja com plano de saúde, eles não querem evoluir nesse sentido, porque eles já ganham bem, é uma classe que realmente ganha bem, né? Tem esse privilégio nesse sentido, e eles acham que não é necessário a evolução, mas eu vejo que por isso que eu falo. Mas falou, tá mudando, viu? Tá mudando bastante, tá mudando bastante. Mas ainda é uma das classes que mais tem resistência à mudança. Porque não depende disso. Porque é difícil, né? Mudar é muito difícil. E geralmente é uma classe que também tem um tempo também muito ocupado. Corrido. Então você tem que gerar uma mudança de comportamento, não é só dizer eu quero. Sim. É difícil. Sim. Eu conheço colegas que começaram a fazer e no começo é meio robotizado, é engessado, a pessoa assiste, ela acha feio, ela não quer colocar aquilo. Entendeu? Então não é fácil também, não é? Mas a pergunta é, quem é que começa bom em alguma coisa? Ninguém começa bom em nada. É difícil a gente começar já em alguma atividade nova. Bom. É difícil, mas o fato de você estar ali na internet também é uma coisa que você gera muito julgamento. Auto-julgamento e julgamento do outro. Então você não tá olhando só o seu que tá feio, você tá olhando dos outros que tá bonito. Sim. Então isso é complicado. Essa competição, né? E aí a gente entra nisso. A internet, ela querendo ou não, ela é democrática. Ela deixa qualquer um produzir. Se você for com constância, com estratégia, você vai ter resultado, tá? Só que aí entra uma segunda coisa. Que eu vou te fazer uma pergunta, tu responde se tu quiser, senão a gente passa pra próxima. Tá? Tu trabalha muito com essa questão da autoestima também, né? Tu trabalha a questão estética, no caso, mas também trabalha de forma funcional. E aí, na questão estética falando... Hoje, com a liberdade, com a democracia das redes sociais, tem muita gente que não é médico. Sim. E que se diz doutor, esteticista e não sei o quê, e vou aplicar uma substância no seu rosto, e vou fazer aquilo. Inclusive, teve um caso que apareceu esse final de semana no Fantástico, gravíssimo. Então, assim, como é que tu vê essas novas especialidades que estão aparecendo no ramo estético sem ter passado por algum tipo de formação, necessariamente na área da saúde? Como é que tu vê esse mercado? Olha, eu acho assim, que vendo pelo lado da saúde, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com o que você faz, porque se você faz alguma coisa, você precisa lidar com as consequências. É aquilo que eu falei no início, são as escolhas. Se você escolhe ir por um caminho, você precisa entender que aquele caminho vai te trazer algumas consequências. Você sabe lidar com as consequências daquilo? Aconteceu uma complicação, você sabe conduzir aquela complicação? Você tem conhecimento suficiente, técnico, para você conseguir lidar com aquilo? Né? Então, assim, eu não estou aqui para julgar quem faz certo ou quem faz errado, mas tem que fazer bem feito, tem que fazer direito, tem que fazer completo. Porque o paciente que está ali, ele é um ser humano. Ele pode ter procurado para resolver um problema estético, mas ele é uma pessoa que está ali. Na hora que você causa um dano para ele, como você vai solucionar isso? Né? Como é a sua posição dentro da sua capacidade técnica de atuar para resolver um problema, que às vezes pode ter sido causado ou por você, ou um problema inerente ao procedimento. Todo procedimento tem risco. Né? Então, assim, eu me pergunto até que ponto os pacientes estão seguros dentro desse processo. Tu acredita que essa é a maior resposta das pessoas que eu pergunto? Quando eu falo da área estética, a galera fala assim, eu não tenho nenhum problema, contanto que vocês consigam arcar com as consequências dos projetos de vocês. Se vocês tiverem um problema, vocês conseguem arcar ou o problema vai ser redirecionado para um médico? Porque é muito fácil fazer só a parte boa. Exatamente. A parte difícil, a parte desafiadora. Tu tem que saber escolher, né, em qual setor tu vai atuar, em que área tu vai atuar. E a maioria dos procedimentos, não só os estéticos, mas procedimentos cirúrgicos, eles são procedimentos de execução. Se você treina muito, você vai terminar fazendo um movimento, você vai terminar fazendo uma execução, porque é mecânico. Agora, deu uma complicação, você precisa ter conhecimento, você precisa ter, né, você precisa saber como agir dali para frente. Aí entra a parte teórica, não só a prática. Aí entra todo o know-how, né? Não é à toa que a faculdade de medicina são 6 anos, que você faz mais residência disso, mais especialização daquilo. Então, existe um porquê, né? E aí entra a pergunta que eu te disse lá no começo, que eu tava doido pra fazer.
por que tu escolheu oftalmologia? Da onde que vem isso? Deixa eu entender como é que funciona a cabeça dos médicos, porque eu não consigo entender. É muito difícil. Eu sou uma pessoa extremamente indecisa. Eu passei a faculdade inteira sem saber o que eu queria fazer. Mas eu sempre gostei dessa área que mexe com a estética, né? Que entrega resultado. Eu gosto muito de coisas que entregam resultado. Dentro da oftalmologia, por exemplo, tem várias subespecialidades que não entregam muito resultado, porque são especialidades que enfim, né? Não realmente não entregam muito resultado no sentido da doença mesmo. São doenças que não têm cura, né? Enfim, e eu sempre gostei de coisas que entregam resultado. E na época que eu estava me formando, eu ainda fiz residência para dermatologia, fiz 2 residências e a maioria eu fiz para oftalmologia, porque eu já sabia que dentro da oftalmologia existia essa área da oculoplástica. Então eu sempre tive uma tendência. E aí quando eu fui fazer a minha escolha, foi que eu ponderei, né? Que é aquilo que eu te falei no começo. A gente não pode fazer escolha só por um critério, fator, né? Você tem que ponderar. Então foi que eu ponderei. Eu não queria ter uma vida que eu vivesse de plantão, que eu tivesse que chegar, sei lá, aos meus 50 anos e eu tendo que dar plantão. Então, eu excluí tudo que eu tivesse que viver só de plantão. Eu gosto muito do consultório, porque para você fazer consultório, você tem que ter habilidade também. Não é todo mundo que tem habilidade de fazer, você tem que gostar de conversar, você tem que saber ouvir. Então, eu gosto muito de lidar com pessoas, mas eu também gosto muito de executar. Eu gosto muito de trabalhar com as mãos, eu sou muito manual. Então, eu queria uma coisa que me permitisse fazer as duas coisas, que me permitisse ter procedimento e que me permitisse ter consultório. Então, só aí eu já excluí um monte de especialidade. E aí restaram algumas, e dessas algumas eu fui dando check numa coisa, tirando outra, e aí restaram essas 2. Isso é legal, essa visão que tu tem, que é uma visão muito difícil, no meu ponto de vista, de médicos terem, que é o lado empresário, é o lado de ver o negócio também, né? Tu olhou assim, eu preciso ponderar isso, isso e isso, não só fatores emocionais, mas fatores financeiros, mas fatores do que, como vai ser a minha vida daqui pra frente, se eu vou dar plantão, se eu não vou dar plantão. E eu vejo que o médico, muitas vezes, ele tem essa dificuldade de conseguir perceber que ele, além de ser médico, porque querendo ou não, a medicina, quando o cara é médico, ele se torna um profissional autônomo, se eu posso dizer assim, né? Com certeza. O lado empresário, se ver como empresa, faturar, fluxo de caixa, gestão, pessoas, vendas, canais de venda, aquisição. Mas médico Então, não assim, aprende a fazer isso, não aprende, não aprende. Mas tu, por exemplo, decidiu empreender também, né? Tu é sócio de clínica? Sou. Tu é sócio de clínica. E assim, por quê? Como ter essa visão empresária? Eu demorei muito. Quando eu voltei para Fortaleza em 2012, eu trabalhava nas clínicas de outros colegas, né? E eu ainda fico em algumas clínicas, né? Ainda tem alguns serviços que eu presto em algumas clínicas. Mas eu demorei muito para empreender porque é difícil, porque eu não tenho bagagem, porque exige conhecimento de gestão. Exige conhecimento de você lidar com pessoas, exige conhecimento de marketing, exige um monte de coisa, comercial, né? Então, eu sempre, quando eu imaginava isso, eu dava um passo para trás, porque eu não me via com essa desenvoltura, com essa habilidade, e eu também não tinha vontade de aprender. Quando eu pensava assim, no trabalho que eu vou ter, mesmo que eu ganhe mais, eu prefiro ganhar menos e não ter o trabalho. Fechar ali aquela porta que não é minha e tchau. O que acontecer dali para dentro, não tenho nenhuma responsabilidade. Só que chegou um momento da minha carreira que eu entendi que se eu não tivesse uma coisa onde eu também pudesse ter um protagonismo ali dentro, eu também não ia mais ter para onde crescer. Chegou num lugar que não tinha mais para onde eu ir. E eu ia ser sempre dependente das regras dos outros, dos desejos dos outros, das imposições dos outros. E aí eu comecei a perceber que nos ambientes que eu estava, eu queria entregar algo mais. Eu queria ter um atendimento diferenciado, eu queria ter uma recepção mais acolhedora, eu queria que o paciente vivesse ali algo que ele não vivia nas outras clínicas. Só que dentro de clínicas de oftalmologia eu não conseguia fazer isso. Por quê? Primeiro que a clínica não era minha. E segundo, que a vivência das outras subespecialidades da oftalmologia é muito diferente da oculoplástica. É como se fosse uma coisa à parte, entende? Então, eu não conseguia, por exemplo, fazer uma consulta tão rápida, então a recepção estava sempre muito cheia. As minhas cirurgias não são tão rápidas, uma cirurgia de catarata é rápida, uma cirurgia de pálpebra é demorado. Então, eu entendi que o perfil ali é como se fosse um nicho diferente. E aí, ou eu ia sair dali para eu conseguir crescer, ou eu não tinha mais como crescer. E foi por isso que eu resolvi. Isso é massa demais. Porque é uma visão, sabe? É assim, tu primeiro tem que ter a visão de crescimento, que tu falou. Primeiro percebe, caramba, eu quero crescer. Não tenho pra onde crescer. Muitas vezes, quando a gente não sabe alguma coisa,
principalmente na medicina, que vocês são muito ocupados, o médico é muito ocupado, tem uma agenda muito corrida, tem que estudar, tem que atender, tem que não sei o quê. Muitas vezes o problema é que as pessoas congelam nessas horas. Ah, não, Sim. mas ele pode Eu congelei encontrar... muito tempo. Mas tu pode, nesse momento, por exemplo, não só tu, mas outros profissionais da saúde, encontrar pessoas que façam isso por ti, empresas que façam isso por ti, parceiros que te ajudem nesse sentido. Até porque existem muitas dificuldades no meio do caminho. E hoje, creio eu, que com a maturidade, com o teu tempo de mercado, com a tua expertise, seja mais tranquilo lidar com essas coisas. Já chegou... Talvez por isso que Entendeu? eu resolvi entrar em uma sociedade também, onde eu encontrei pessoas que tinham uma visão parecida com a minha, que pensavam como eu, que agiam como eu, e aí eu entendi que ali eu ia conseguir me inserir, né? Legal. Tanto que não é uma clínica só minha, Sim. né? Justamente É difícil ver alguém que tem uma clínica só dele, né? E também porque eu não Mas tenho só sem isso, né? Eu tenho os meus Sim. filhos, tenho a minha vida pessoal, então eu também queria ter um pouco de liberdade. Mas nem sempre foi assim. No começo, quando tava entrando no mercado, tu deve ter encontrado outras barreiras Com certeza. relacionadas a N questões. Quais foram, no teu ponto de vista, quais são as principais dificuldades que tu enfrentou, assim, no começo da tua jornada? Sair da faculdade, e agora? Tipo, sair da faculdade, e agora? Quando eu saí da faculdade, naquela época era mais fácil. Naquela época era mais fácil porque eu acho que tinham menos médicos também. E também era diferente o modelo da saúde pública, né? Então existiam, por exemplo, muitos PSFs, né? Que eram o Programa de Saúde da Família. Então, quando eu saí da faculdade, eu já tinha oportunidades de trabalho no PSF, por exemplo. E eu me formei no meio do ano. Então, só tinha prova de residência no final do ano. Então, eu tinha que, ou eu ia ficar 6 meses em casa só estudando, ou eu ia trabalhar. E, aliás, fazer as duas coisas, né? Então, a partir do momento que eu me formei, eu já era responsável por mim mesma. Eu não tinha ninguém para me bancar. Então, eu fui trabalhar. E aí, eu trabalhei e estudei para passar na prova de residência. Então, eu fui para o interior. Era um interiorzinho perto que eu ia e passava a semana e voltava. Fui com outros colegas de turma, com amigos. Então, assim, foi um momento também que foi muito bacana, porque a gente cresce em outros sentidos, né? E aí, eu trabalhei, estudei para fazer prova de residência. Entrei na residência e aí dentro da residência eu já comecei a fazer oftalmologia, né? Então, quando eu entrei no mercado, a primeira vez foi essa, né? Depois eu tive que reentrar no mercado quando eu me fiz oftalmologista e fiz minha subespecialização. E aí, de novo, eu tive que buscar espaço no mercado. E hoje o mercado tá bem mais concorrido do que naquela época. Gente indo para outro país, para Argentina. Acho que é a Argentina, né? Que a galera vai fazer faculdade lá e depois volta. Tem alguns uns países aqui na América do Sul que a galera vai, né? Tem. Gente indo para outro país para voltar para cá depois. E tinha até uma época que tava com o programa exportando médico, trazendo médico de fora, de outros países, cubanos, eu acho, né? E etc. Coisas relacionadas a isso. E com o aumento da concorrência, é mais difícil a gente conseguir cliente, paciente, e etc. mais difícil. No teu ponto de vista, tu que... Eu sei que tu já produz conteúdo, tu pode dizer que é pouco, mas eu te acompanho, eu sei que tu produz. De vez em quando tá lá, tu tá sempre postando, gerando relacionamento. O que as pessoas precisam entender é que gerar conteúdo não é tu tá lá fazendo vídeo técnico falando sobre teu negócio toda vez. Não, é gerar relacionamento por meio das redes. Postar conteúdo pode ser responder uma caixinha de pergunta, pode ser postar um stories falando sobre alguma coisa, vai criando etc. conexões ali com as pessoas, né? Tu acha que produção de conteúdo hoje em dia é uma forma de agregar valor no negócio dos médicos? Tu acha que é importante isso para os médicos? Porque como tu gera, e eu sei que tem muito médico entrando agora no mercado também, eu acho que essa galera nova já tem isso na cabeça, só que a galera mais antiga não tem muito. Por exemplo, meu sogro, ele é médico ginecologista, ele é um dos nomes mais conhecidos que tem aqui no Nordeste, relacionados à área dele, né, que é endometriose. Mas se eu for olhar a rede social dele, é só foto surfando, voando de parapente e não posta um conteúdo. Mas é porque ele já fez a carreira dele no offline. Sim. Só que tem muita gente que tá com 50 anos, 60... Ele não dá plantão, ele só atende em clínica, né? Na clínica dele faz as cirurgias. Mas tem muito médico que tá com 50, 60 anos tendo que fazer plantão hoje em dia. No teu ponto de vista, quais são as principais formas de um médico se diferenciar? Tu me falou algumas. Lá na tua clínica, tu consegue ter um atendimento diferenciado, tu consegue ter uma sala de espera mais aconchegante. O que tu acha que é importante para um médico se diferenciar no mercado atual? Hoje em dia, tu tem algumas coisas na mente ou não? Não, eu acho que a experiência que você oferece para o paciente hoje faz muita diferença, né? Hoje eu acho que as pessoas elas são muito mais sensoriais do que o que elas eram no passado.
Então, no passado, você ia para um médico conhecido, um médico famoso, digamos assim, e às vezes você poderia até não ser bem atendido, mas você estava naquela pessoa que era, digamos assim, o topo da pirâmide. Hoje, isso não é suficiente. Você pode até ser muito bom, Muito bom. você pode ser o mais conhecido. Se você não gerar uma experiência para o seu paciente, ele não vai voltar. É como Entendeu? se muitas vezes a gente, né? Porque assim, a grande massa, a gente tem que falar com a grande massa, né, da população. A grande massa não vai muito para particular. Obviamente vai quando necessita de alguma coisa mais específica, mas a grande massa utiliza mais o plano de saúde. E acaba que no plano de saúde existem médicos que atendem particular, mas também atendem plano. Sim. E acaba que o atendimento chega a ser notavelmente diferente de quando é um particular, de quando é um plano. Isso também acaba dando uma mexida. Eu não sei se é porque o cara muitas vezes tá cansado, muitas vezes ele tá numa área que ele não gosta, etc. Por exemplo, eu fui no médico esse final de semana, precisei ir na emergência, porque eu lesionei meu ombro. E quando eu fui ser atendido na emergência, o médico, ele devia ter uns 25 anos, 27 anos, sei lá, tava na emergência. Eu acho que ele devia ser nessa idade. Ele não sabia nem onde é que era a sala dele, que eu vi ele passando na minha frente, onde é que é a sala 2, onde é que é o consultório 2, que ele ia pra lá. E um atendimento super raso e superficial. Eu pago no plano de saúde. Se eu for olhar mensal não, se eu for olhar anual, porque a gente não olha anual não, minha vida inteira, porque eu passo a vida inteira pagando plano, a gente merece ter um atendimento pelo menos assim, né? Mas às vezes o cara não tá na especialidade que ele quer, não tá fazendo o que gosta, do jeito que gosta. Se tu pudesse dar uma dica pra um médico E que às vezes ele não tem essa visão. Às vezes ele tá só cumprindo tabela, né? às vezes ele não tem essa percepção do que faz diferença, entendeu? E às vezes ele Acho. entrou por causa do financeiro, aquela questão que a gente conheceu lá no começo. É. Muita gente tá entrando por causa do Ainda mais financeiro hoje numa em dia. emergência, entendeu? Que aí você numa emergência a pessoa não tem, você não cria vínculo ali. É zero. Mas no consultório eu acho que você proporcionar experiências, não precisa ser uma experiência luxuosa, Sim. mas existem coisas que você pode colocar ali na jornada do seu paciente que vai dar um toque diferenciado para ele. Isso é desde a forma como você atende, a forma como ele é tratado, a forma como ele é recebido na recepção, né? Isso se a recepcionista ela sorri, ela é simpática, ela é atenciosa, ela é gentil, ela pode ser para qualquer pessoa, se você está pagando a consulta ou se você está indo pelo plano de saúde. Isso vai gerar uma conexão com a pessoa. Você ser bem recebido e bem tratado e bem atendido, isso cria um vínculo muito importante. Então, eu acho que você proporcionar experiências sensoriais para o paciente hoje, eu acho que é uma coisa que eles valorizam muito. Isso é muito legal. E isso tem, poucas pessoas têm essa visão, sabia? Muitas vezes o cara fica pensando no custo, na quantidade de atendimento que ele vai fazer no dia e etc. E acaba deixando de lado essa parte da pessoa por trás. Exato. Tu até falou que o cara tem que gostar de clínica, porque tem que escutar muito, Tem que falar saber muito. E ouvir. muitas vezes o cara não quer fazer isso. Talvez ele esteja no Exatamente. canto Você errado. tem que saber ouvir, você tem que ter uma percepção para sentir a pessoa ali também, ver para que caminho, como você vai dar uma notícia. Então, isso eu acho que é um ponto importante. O segundo ponto importante hoje, realmente, a gente não pode deixar de lado a mídia digital, né? O mundo digital, hoje em dia, realmente, ele tem um peso significativo. Eu recebo muito paciente na internet, muito. E às vezes, quando o paciente me fala que foi fulana que me indicou, mas ele foi lá no Instagram ver quem eu sou. Porque se eu não me conectar com ele, se ele não olhar para o que eu passo, se ele não sentir verdade no que eu falo, a minha forma de falar, o meu jeito, se ele não se conectar com isso, ele não vai porque a fulana indicou. E ele não tem como se conectar com isso se tu não fizer isso. Exatamente. Se tu não produzir isso. É por isso que eu te falo. Às vezes tem paciente que fala assim, é porque eu gostei do jeito que você fala, porque eu gostei do jeito que você explica, do jeito que você se comunica. E você precisa ser também a mesma pessoa. Sim, lógico. Não adianta você estar ali, né, pousando de ser fazendo ali um personagem e quando o paciente chega pra você, você é outra pessoa. É o que eu sempre falo, assim, a medicina, no geral, ela lida com a confiança. Vocês vendem confiança. Simples assim. Vocês vendem saúde na ponta, mas vocês têm que vender pelo digital confiança. Quando vocês conseguem transmitir confiança pro paciente de vocês, por meio da produção de conteúdo que vocês fazem, vocês quebram barreiras de objeção. Então, nosso objetivo com as redes sociais e com a produção de conteúdo, na medicina principalmente, tem que ser usar minhas redes sociais para quebrar todas as objeções do meu paciente antes mesmo dele falar com a minha secretária. Sim. Pra quando ele falar com a minha secretária, ele já ter te comprado. E aí, quando tu gera... bem isso mesmo. Eles já chegam, às vezes, quando eu vou passar uma orientação, eles dizem, doutor, eu já sei, porque essa aí eu já vi você falando, eu sei que é assim, assim, assim. Então, eles já chegam até treinados. E é legal isso, porque quando tu gera... Tem muita gente vendendo consulta. Quando você vende consulta, você tá trabalhando preço. Quando você vende preço,
quem vem por preço, vai por preço. Sim, Você tem que gerar valor. com E aí o certeza. cara vai pagar o preço necessário para ser atendido por você. Ele não quer saber de mais nenhum médico. Ele quer Esses ser dias atendido por eu você. assisti uma aula num congresso, e aí teve uma aula que era mais ou menos sobre isso, né? A experiência do paciente. E aí ela estava falando que de 100% do todo ali de você com o paciente, 10% é o que você vai proporcionar para ele de resultado técnico e resultado, né? Assim, e 90% é a experiência que ele quer estar com você. Isso é massa, né? Isso é massa. E eu já tem muitos dados e muitas pesquisas que falam sobre isso. Um cliente satisfeito, ele é mais satisfeito quando ele tem algum problema e você consegue resolver o problema dele, do que se for tudo bem. Então, assim, um médico que te atende bem, não só na primeira, porque ele ganhou ali, mas ele te atende bem no retorno, ele te atende bem no WhatsApp, quando tu precisa, obviamente, com limite, tá, galera? O WhatsApp do médico também não é melhor amigo de vocês, pode ficar conversando a noite toda, não. Mas, assim, quando ele atende bem minimamente, dá as orientações necessárias e se faz presente na vida da pessoa, cara, ele vira teu cliente pro resto da vida, teu paciente pro resto da vida. E eu acho que é importante, assim, até para os médicos novos que estão chegando aí, né, nesse mercado que você falou, ninguém procura uma consulta à toa. Se a pessoa procurou você, ela tem uma dor, ela tem algum motivo. Então você precisa honrar que aquela pessoa escolheu você. Antes dela chegar em você, ela com certeza foi atrás de ver quem são as pessoas que fazem isso que eu posso ir. Ela deve ter pego uma lista ali de pessoas. Ela escolheu você. Honra Então isso. você tem que honrar isso, entendeu? Isso é muito massa. É. E era uma pergunta até que eu ia te fazer. Essa galera que tá entrando nova no mercado, se tu pudesse dar uma dica pra eles. Uma dica. Eu acho que a principal dica é essa. Preste atenção que ali do outro lado é uma pessoa que tá ali, é um ser humano, ele tá te procurando por alguma coisa, ele tá sentindo alguma coisa. Então você tem que honrar essa escolha que o paciente fez, que ele escolheu você. Massa. E você tem que honrar isso, né? E é a questão também daquela história do sensorial, da experiência. Uma pessoa bem atendida, ela não te larga mais nunca. Porque hoje em dia as coisas são muito impessoais. Então, às vezes, você vai numa consulta, a pessoa não te olha no olho, ela não escuta o que você fala, ela quer só te entregar uma receita. Quem que quer se consultar com alguém que tá assim? Né? Você precisa entender o que. Às vezes, o que o paciente está te dizendo ali nem é o que ele quer te dizer. Tem uma coisa por trás que você vai sentir ali no feeling e você acaba pegando. Porque você precisa criar um vínculo para ele conseguir se abrir para você, falar o que ele tem para falar. E às vezes isso não é no primeiro momento. Se ele não se sentir à vontade, não vai rolar. Não vai rolar. E é outra coisa, é relacionamento. É relacionamento. Tu foi cirúrgica na tua fala. Tu falou assim, é pessoalidade. É ser uma pessoa, é mostrar. Muitas vezes eu aposto, como isso já deve ter acontecido comigo, acontece aqui com a gente direto. Como eu produzo conteúdo aqui pro estúdio, tô sempre postando os vídeos, etc. Tem muita gente que chega aqui e nunca me viu, parece que é super amigo. Caramba, Rafa, não sei o que, Rafa, não sei o que. Cara, nunca nem te vi, mas massa, vamos nessa. Por quê? Porque a gente consegue gerar relacionamento sem nem conhecer a pessoa. E tu falou mais uma palavra que é chave, que é pessoalidade. Tem muito médico que tá escutando agora aqui que deve estar pensando o seguinte: ah, eu produzo conteúdo. Aí tu vai olhar o Instagram do cara, é cheio de post avulso, panfletagem, dia do médico, dia da secretária, dia não sei o quê, como prevenir varizes. E tu não vê a foto do cara, tu não vê um vídeo do cara, tu não sabe nem como é que é a voz do cara, tu não sabe nem se ele tem sotaque, se ele não tem sotaque. Esses Isso perfis, não é conteúdo. geralmente são delegados para São alguém delegados. fazer e você não engaja, né? Você não entra no negócio ali. Sabe aquele negócio de assim, tô dizendo que tô produzindo, vou pagar uma agência pra Porque ficar as fazendo pessoas, elas postagem. só se conectam com pessoas, elas não se conectam com... Exato. As pessoas estão na rede social pra socializar. Exato. Eles querem te ver. É mais interessante tu postar a foto da tua família jantando do que postar um post desse de E panfletagem. hoje você precisa ter, assim, uma equipe para te ajudar, né? Para te ajudar a entregar as postagens, para te ajudar. Mas você precisa fazer parte disso. Você precisa Sim. ter um protagonismo ali, porque senão realmente não roda. E tem que ser com estratégia, sabe? A gente fala que tem muita gente que chega aqui no estúdio e fala assim, Rafa, eu quero produzir um vídeo em estúdio, bonito e etc. Só que a gente sabe que o vídeo ele é só o meio com que a gente vai entregar alguma coisa. Tem uma coisa mais importante por trás, que é a estratégia. Qual estratégia a gente vai utilizar? Como a gente vai se comunicar? Qual é o nosso objetivo com esse vídeo? Qual produto eu vou vender na ponta? Como eu quero ser visto pelas pessoas? Tudo isso vem antes do vídeo. Só que as pessoas acham que não. É uma panfletagem no Instagram, eu vou postar um carrossel aqui e eu vou estar produzindo conteúdo. Vocês não estão agregando em nada na vida do paciente de vocês.
Em nada, em nada. E tu não é esse caso, por exemplo. Porque eu vejo tu botando muito rosto, tu falando muito, tu realmente gera relacionamento, entendeu? Eu acho que tu já tem essa veia, tu disse que tua irmã trabalha com influência, essa parte, né? E tal, tu já Ela deve me ter dá essa muita dica veia. mesmo. Ela te dá muita Dá. dica mesmo. E aí tu já deve ter, tu já entende a importância, tu já sabe que isso é um negócio que está no digital, dá E outra resultado. coisa que eu acho que é importante também, assim, que muitos médicos que estão começando a entrar no digital, eu acho que eles não sacam muito isso, é que, assim, você vai colocar ali o que você quer trazer pra você, né? Não adianta você estar ali colocando postagem de um monte de doença que você nem quer que aquilo chegue pra ti. Tem que focar no que você quer. O que é que você quer que venha pra você? Qual é o nicho que você quer que venha? Então, só fala dele. Por que você vai falar das outras coisas se você não é o que te interessa mais, né? Não é o que você Sabe por tá quê? Porque eles buscando. contratam pessoas que não entendem do negócio, que estão ali só pra entregar número de postagem. Ó, eu vou te vender aqui 3 postagens por semana. Só que isso não dá resultado. É melhor tu postar um vídeo a cada 15 dias do que fazer essa metralhadora de conteúdo que a galera vai te seguir, mas teu engajamento é lá embaixo porque a galera não te acompanha. Por exemplo, quando eu sentei aqui, você me perguntou se eu fazia cirurgia estética e cirurgia funcional. Mas você não vê muita cirurgia funcional na minha rede social. Porque o que eu mais faço é cirurgia estética e eu quero mostrar aquilo. Então eu tento dar o foco no que eu mais quero. O que é que você mais quer? Se vier essa outra coisa, se você trocar tudo que você faz mais hoje por essa outra coisa, tá bacana? Não, então não posta a outra coisa. Não mostra ela, mostra o que você Onde quer. você foca é onde cresce. É. Onde você foca E é às onde vezes você eles cresce. não, eu percebo que eles querem mostrar tudo. É Só falta que- de direcionamento. É só isso, é falta de estratégia. Ele foca na estrutura. Entenda uma coisa, a estrutura sempre vem depois da estratégia. A estratégia sempre tem que vir antes. O problema é que ele foca na estrutura. Ele chega assim, vão ser quantos posts por semana? É, exatamente. E assim, não quer dizer que a outra coisa que vem ele não faça ou não queira fazer. Eu Sim. faço funcionar. Mas não é o que eu mais quero mostrar. E não é como eu quero construir o meu posicionamento. Não é como eu Isso. quero ser visto. Eu quero ser Exatamente, visto como uma pronto. referência Exatamente em isso. cirurgia plástica, ocular e etc. Não sei o quê. Blá, blá. Eu também faço aquilo se chegar, mas não é como eu quero ser visto. Eu quero ser visto como referência nisso. Exatamente. Entendeu? Não que o outro não faça. Isso é muito legal. Tem uma visão muito à frente do que a maioria dos médicos tem Aí hoje em às dia. vezes não tem resultado. Por quê? Porque você tá fazendo uma coisa que realmente não vai dar o resultado que você quer, porque você não tá fazendo direito. Massa demais. Massa demais. O papo tá bom. Já estouramos o tempo. A Luísa já me mostrou ali. Eu disse que eu ia deixar um gostinho de quero mais. Tenho certeza que tá. E antes de partir para a última pergunta, porque eu vou encerrar com ela, eu quero falar mais uma vez do nosso Sou Médico, né? Que é o nosso projeto de trazer resultado para médicos por meio do digital. É que a gente te ajuda desde a estratégia, que é o mais importante, até a estrutura, que seria produção, gravação, edição de todo o teu material em vídeo, que é o que traz resultado, que é o que traz relacionamento. A gente te ajuda em toda a parte de captação de clientes por meio do tráfego pago, por meio de estratégia de automação, por meio de criação de site, tudo que você precisa para ter resultado. Eu não te vendo número, eu não te vendo número de post, eu não te vendo quanto a gente vai investir, eu não te vendo estratégia, eu te vendo resultado. E é isso que a gente quer entregar para vocês. QR Code tá na tela, link na descrição se for interessante para vocês. Um grande prazer te receber aqui. E para finalizar, se tu pudesse dar um conselho para ti com 18 anos, o que tu falaria? Acredite mais em você. Eu acho que muito tempo eu deixei de crescer porque eu não acreditava. Eu acho que esse é o principal conselho. Se você não acreditar em você mesmo, ninguém vai acreditar por você. E se você não se propuser a viver os seus sonhos, você vai passar a vida vivendo os sonhos dos outros. Isso é muito massa. E se você não acredita em você, eu digo mais. Se arrudei de pessoas que acreditam em você. Sim. É difícil, mas tem gente que acredita em ti, que te bota pra cima. O meu irmão, na minha vida, foi um cara que me acreditava mais em mim do que eu acredito. Ele falou, mas pede demissão, monta isso daí pra ti. As minhas irmãs também acreditavam isso, mais você em mim do que consegue. Eu falava, mas eu não vou conseguir não, Romano, não vou conseguir. Ele vai, ele me deu meu primeiro emprego, ele acreditou no meu projeto. E enfim, e aí ter é legal. essas pessoas ao seu redor realmente fazem muita diferença. O meio faz muita diferença. O meio. Pra finalizar, ó, uma frase que eu escutei que eu nunca mais esqueci. Eu falei essa frase, acho que há 4 anos num podcast que eu participei. 4 anos atrás. Que é o seguinte, seja o mais burro da roda. Sim. Sempre. Sempre seja o mais burro da roda, o mais burro da mesa. Esteja com pessoas que agregam a você. Estejam com pessoas que te botam pra cima, estejam com pessoas que você vai aprender com elas. A gente tem muitos amigos, principalmente na nossa infância e primeira juventude, que são amigos âncoras que te puxam pra baixo. Entendeu? Eu saí da faculdade, eu tenho 25, quando eu saí da faculdade do colégio, eu tenho muitos amigos que até hoje não estudam e nem trabalham.
E eu tive que me afastar, eram meus melhores amigos. Eu não falo mais com os meus melhores amigos, que foram meus melhores amigos durante toda a minha vida. Porque eu tive que me afastar. Eu falei, é uma decisão. Ou eu vou me afastar deles, porque eles me puxam pra baixo, ou eu vou tocar a minha carreira. E eu não falo mais com essa galera, eu tenho novos amigos, eu construí novas coisas, estejam com pessoas que te agreguem, que te puxem pra cima, te seja mais bom impulsionem, da né? roda. E é isso. Foi um grande prazer ter você Ah, eu aqui. que agradeço. Fiquei Foi muito bom? feliz. Foi ótimo. Leve. Leve. E é isso, galera. Tamo junto. Muito obrigado pela sua presença. Tenho certeza que deve ter ajudado vocês em alguma coisa. E vejo vocês no próximo episódio.